E aí, pessoal do oitavo ano, tudo certo com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Essa é a nossa aula 119 de matemática. E antes da gente começar, temos os nossos recadinhos. Dá uma olhada lá comigo. Quem tem acesso ao Google Classroom faz o quê? Faz a atividade obrigatória da aula de hoje, tá? Para garantir a tua presença lá. Tamo de olho, quem está fazendo atividade, quem não está fazendo atividade. Todo mundo tem acesso a esse tipo de resultado aqui, né? Nós, professores, o pessoal da secretaria, todo mundo consegue acompanhar. Então, faça as atividades direitinho, tá bom? Não perca essa oportunidade. O pessoal que não tem acesso ao Google Classroom vai fazer o quê? Vai fazer a atividade bem direitinho no caderno, certo? E vai levar para a escola para que seja feita a correção, ok? Dito isso, nós vamos começar. Na aula anterior, nós fizemos uma retomada teórica dos exercícios, dos conteúdos de estatística ali, das unidades de medida de estatística e tal, certo? Então, olha lá, retomada teórica de medidas em estatística, tudo bem? E eu deixei uma tarefa para você. Qual era a tarefa? Lembrou de fazer? Tá com a tarefa em ordem aí? Coloca aí no chat quando abrirem lá na moderação. Eu fiz a tarefa, para eu saber se você fez a tarefa ou não, beleza? Vamos lembrar o que era? A tarefa era o seguinte, ó. Explique com suas palavras como determinamos a mediana quando o rol possui quantidade par de termos. Letra B, quantidade ímpar de termos. Então vamos discutir isso primeiro e daí nós vamos fazer a escrita dessa resposta, beleza? Olha só, para a gente calcular a mediana de uma quantidade ímpar de termos, é tranquilo. Na verdade, a gente não calcula a mediana, a gente calcula a posição da mediana. Tá? Então você tem que ter o rol definido e você vai calcular a posição dessa mediana. Se a quantidade é ímpar, você faz o quê? Aumenta uma unidade nessa quantidade, divide por 2. O resultado que eu obtive é a posição da mediana, certo? Então eu vou te dar um exemplo. Você tem lá 5 termos. 5 mais 1, 6. A metade de 6 é 3. Então a posição da mediana no rol é a terceira posição, né? O termo terceiro, ok? Tranquilo? E se a quantidade for par? Você vai pegar essa quantidade e dividir por 2. E você vai achar um valor. Você vai pegar o termo que está nessa posição que você encontrou. E você vai calcular a média com o próximo. Tá? Então você vai calcular a média desses dois termos centrais para achar a mediana. Qual é a diferença? Quando a quantidade de termos é ímpar, a mediana sempre vai pertencer para o rol. Agora, quando a quantidade de termos é par, essa mediana ela pode pertencer ao rol, pode ser um valor que já estava presente, ou pode ser um valor diferente, que é o resultado de uma média, o resultado de uma divisão. E essa divisão pode não ser exatamente os números que estão ali no rol. Beleza? Então vamos escrever isso agora? Olha lá. Quantidade par de termos. Dividir a quantidade de termos por 2 e fazer a média do termo encontrado e do seguinte. Tá? Isso quando é par. Beleza? E quando é ímpar? Somar 1 a quantidade de termos e dividir a nova quantidade por 2. Aí você acha a posição da mediana. Nós não calculamos a mediana, nós calculamos a posição. Beleza? Tarefa respondida? O que nós temos para hoje? Vamos conferir. O que veremos hoje? Retomada de medidas em estatística. Exercícios práticos envolvendo essas medidas. Tá bom? Média, moda, mediana e amplitude. Número 1. Os valores abaixo representam a renda em salários mínimos de 30 funcionários de uma empresa. Ou seja, essa quantidade aqui que aparece é a quantidade de salários mínimos que recebe cada empregado da empresa. Certo? Então aqui, um empregado recebe 3 salários mínimos, outro empregado recebe 5, outro empregado recebe 2 salários mínimos e assim por diante. Certo? Letra A. Faça o rol dos dados acima e construa uma tabela de frequências absolutas. Tá? Então, te dou um tempinho, resolva esse exercício e a gente já volta.
Então, pessoal, conseguiram resolver o exercício? Bem tranquilo, né? É só fazer o rol, é só você colocar os dados em ordem crescente. Vamos conferir como é que ficou? Olha lá. Colori aqui, né? Em cada cor você tem as repetições de cada informação, né? Então, o nosso rol ficou assim, ó. 2, 3, 4, 4, 4, 4. O 5 aparecendo 5 vezes. O 6 aparecendo 2 vezes. O 7 aparecendo 3 vezes. O 8, 4 vezes. O 9 aparecendo 2 vezes. O 10, 4 vezes. 5 vezes, tem um 10 perdido aqui. O 11, uma vez. E o 12, 2 vezes. Esse é o nosso rol, tá bom? Agora a gente vai colocar os dados aqui, né? Todos os dados numéricos, os salários mínimos, né? Por isso que está aqui um SM abreviado, os salários mínimos recebidos, e a quantidade de funcionários que recebe esse salário. Então, olha só, eu tenho um funcionário que recebe 2 salários mínimos, um que recebe 3, 4 que recebem 4, 5 que recebem 5, 2 que recebem 6, 3 que recebem 7, 4 que recebem 8, 2 que recebem 9, 5 que recebem 10 salários mínimos, 1 que recebe 11 e 2 que recebem 12. Beleza? Então tá aqui a nossa tabela de distribuição aqui com as frequências absolutas, tá? Lembrando aqui de frequência relativa, que foi um conteúdo que a gente viu anteriormente, frequência relativa seria calcular o percentual em relação ao total de funcionários para cada um dos casos, tá bom? Vamos continuando agora. Eu tenho os mesmos salários mínimos, eu tenho o rol do exercício anterior aqui no segundo exercício, e agora na letra B eu quero saber o seguinte, a média dos dados desse rol. Então, você pode somar tudo e dividir pela quantidade, ou você pode fazer pelo processo da média ponderada também, tá bom? Pense um pouquinho, a gente já volta com a resposta.
Então, gente, como é que ficou a resposta desse exercício? Conseguiu fazer a média direitinho? Vamos conferir então a tua resposta. Olha só. A soma dos dados, eu já antecipei aqui para você, a soma dos dados é 214, tá bom? Como é que eu vou calcular a média aritmética? Vou dividir 214 por 30. E quando eu divido 214 por 30, dá quanto? Dá 7,13, né? Aproximadamente 7. Tá? Por que aproximadamente 7? Porque em estatística, o arredondamento que a gente utiliza normalmente é o seguinte. Olhando aqui para a primeira casa, né? Se a tua primeira casa depois da vírgula, ela é varia entre 0 e 4, a gente mantém a casa original. Né? Agora, se ela passa de 4, eu posso colocar aqui a casa seguinte. Então, como eu tenho 7,1, né? Então é aproximadamente 7. Beleza? A média salarial é de 7 salários mínimos. Beleza? Guarde essa informação, porque é uma informação importante para a gente discutir depois. Tá? Qual é o próximo exercício? Vamos conferir? Na letra C, ó, o mesmo rol, e na letra C eu quero saber o seguinte: determine a moda, a mediana e a amplitude desses dados. 3 coisas para a gente fazer. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Então, gente, conseguiram resolver o exercício? Tranquilo? Vamos ver como é que fica então. Eu quero calcular a moda, a mediana e a amplitude desses dados. Olha só. Quem são os dados que se repetem mais? O 5, que aparece 5 vezes, e o 10, que aparece 5 vezes também. Então, essa sequência ela é bimodal, né, e as modas são 5 e 10. Ok? E a mediana? Como é que eu calculo? Não calculo a mediana, calculo a posição da mediana. Eu tenho 30 termos, porque são 30 funcionários, não é? Então, eu vou dividir 30 por 2, dá 15. Agora, eu vou calcular a média entre o 15º termo e o 16º termo. Somos 2 e dividir por 2. Só que note uma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O termo 15 é 7 e o termo 16 é 7. Então, a média entre 7 e 7 é o próprio 7. A minha mediana vai ser 7. Ok? Então, vamos ver agora a amplitude. A amplitude é o termo maior, que é 12, menos o termo menor, que é 2. 12 menos 2 é quanto? 10. Ok? Então, a moda ficou 5 e 10. A mediana ficou 7. E a amplitude ficou 10. Tá bom? Vamos conferir a resposta? Ó, a mediana de 30 termos, média entre 15 e 16, então eu tenho 7 salários mínimos. Interpretando, eu tenho 15 funcionários com até 7 salários mínimos e eu tenho 15 funcionários de 7 a 12 salários mínimos. Ok? A moda é entre 5 e 10 salários mínimos e a amplitude é 10 salários mínimos. Beleza? Tranquilo? Vamos ver agora o que pede o próximo exercício para nós nessa retomada que nós estamos fazendo. O quiz. Olha só. No rol de dados abaixo, a alternativa que contém, respectivamente, a média, a moda, a mediana e a amplitude é. Então, tem respectivamente, ou seja, tem que estar nessa ordem. O primeiro número vai ser a média, o segundo número a moda, o terceiro número a mediana e o quarto número é a amplitude. Tá bom? Olha os números aí, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 8 e 10. Pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta.
Então, gente, vamos fazer a correção nesse exercício? Olha só, nesse exercício ele pedia respectivamente a média, depois o que mais? Ele pedia a moda, a mediana e a amplitude, certo? Então o resultado tem que sair nessa ordem. Coloquei os dados ali no quadro para a gente poder trabalhar um pouquinho. Dá uma olhada então. A gente precisa aqui tomar cuidado com o que é pedido em cada coisa. E como ele falou respectivamente, eu preciso obedecer a ordem do que foi pedido. Então, primeiro a média, depois a moda, depois a mediana e por último a amplitude. Beleza? Então, olha só. A média. Para fazer a média, tem que fazer o quê? Somar esses valores. Então, ó, 3 com 10 dá 13. Aí 13 com 18 dá 31. 31 mais 8 é 39 e 10, 49. Então, a média vai dar o quê? 49 dividido por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 8 termos. Tá? Quanto que é 49 dividido por 8? Vai dar aqui 6, certo? Sobra 1. Aí você acrescenta ali aquele zerinho, né? 10 dividido por 8 dá 1 também. Sobra 2. Acrescenta lá o zero do centésimo. 20 dividido por 8 dá 2. Certo? E sobra 4. 40 dividido por 8 dá 5. Então a média dá isso aqui, 6,125. Repare que nas alternativas do exercício, você não tem 6,125. Ele só faz menção ao número 6. Por quê? Porque quando eu arredondo esse resultado, a minha média aritmética fica aproximadamente 6, já que a casa do décimo é 1. E daí, como é menor do que 5, então eu trago para o número inteiro correspondente. Tá? Eu não aumento, eu mantenho ele no mesmo lugar. Tá? Então, a média aritmética é, arredondando, por falta, 6. Beleza? E a moda, quem que é? A moda é o termo que se repete mais. Nesse caso, é o 6. Tá? Então, a moda é 6. Tranquilo? E a mediana? Bom, são 8 termos. Então, o que eu faço? 8 dividido por 2, 4. Então, eu vou pegar o termo que ocupa a quarta posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, o termo é o 6. E quem que é o próximo? O próximo também é 6. A média de 6 e 6 vai ser o quê? Vai ser o próprio 6. Então, a mediana vai ser 6. Certo? Lembre que a gente não calcula a mediana, a gente calcula a posição dela. Tá? Para depois definir. Tranquilo? E por último, a amplitude. A amplitude vai ser o quê? O termo maior menos o termo menor de todos, que é o 3. 10 menos 3 é 7. Então, olha só. A média aritmética é 6. A moda é 6. A mediana é 6. E a amplitude é 7. Olha de volta nos exercícios, nas alternativas do exercício e veja qual que é a resposta que contém esses números aí. 6, 6, 6 e 7. Nessa ordem. Qual que é a alternativa correta? Vamos conferir? 6, 6, 6 e 7. A alternativa correta é a letra B. Tá? Então, lembrando ali do respectivamente, você tem que obedecer a ordem certinho, tá bom? Então, olha só. A média, como eu disse, dava 6,125, a amplitude 7, a moda 6 e a mediana 6. Tranquilo? Questão 2. Ali a resposta é a letra B. Certo? Agora, essa questão caiu no Exame Nacional do Ensino Médio, tá? E é uma questão que vocês podem responder, porque é uma questão que cobre um conceito que nós já estudamos. Vamos olhar a questão juntos, ó. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Vamos ler o gráfico, então? Olha só. No eixo horizontal, eu tenho a idade em anos, certo? E no eixo vertical, eu tenho a frequência de ocorrência, ou seja, quantas vezes cada idade ocorre. Então, eu tenho pessoas com 9 anos? Tenho. Quantas pessoas? 21. Eu tenho 12 que tem 15 anos. Opa, perdão, li errado. Li tudo errado. Vamos voltar? Olha aqui. Eu tenho 21 pessoas com 9 anos. Eu tenho 15 pessoas com 12 anos. E eu tenho 12 pessoas com 18 anos. Por que eu tenho que ler os eixos primeiro?
para não cometer o erro que eu cometi ali na leitura, certo? E às vezes a gente acaba lendo errado. Se eu lesse as idades aqui e as frequências aqui, a interpretação do exercício ia ficar errada, tá bom? Então leia os eixos primeiro para você entender o que o gráfico está expressando. Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Então, gente, como é que ficou esse exercício? Veja, é um exercício que caiu no Exame Nacional do Ensino Médio. E é um exercício bem tranquilo, né? Então, ó, você já está no 8º ano, daqui mais uns anos você vai estar concluindo o ensino médio, vai ser a sua vez de fazer esse exame. Perceba que tem questões que não é porque é mais fácil ou mais difícil, são questões em que você aplica o conhecimento que você tem. E é um conhecimento de 8º ano, caindo no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, leve a sério seus estudos em matemática, porque todo esse conhecimento vai ser usado em algum momento e vai te trazer vários benefícios, tá bom? Então, leve isso bastante a sério. Vamos olhar aqui a questão de volta. Ó, uma pessoa fazendo uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. O gráfico está aqui. Idade na horizontal e as ocorrências na vertical. Então, com 9 anos tem 21 pessoas, com 12 anos tem 15 pessoas e com 18 anos tem 12 pessoas. Certo? Agora eu li certinho, né? Então veja só. Qual é a moda das idades em anos dos entrevistados? Vamos recapitular o que é moda? A moda é o valor com mais frequência de ocorrência. Neste caso, é a idade do maior número de entrevistados. Qual idade se sobressai ali? Será que são 18 anos? Será que é 12? Ou será que é 9 anos? Quem tem a frequência maior? Quem tem a frequência maior é 9 anos. Se eu lesse com os eixos trocados, eu ia dizer quem? Se eu lesse com os eixos trocados, se eu dissesse assim que tem 9 pessoas com 21 anos, 12 pessoas com 15 anos e 18 pessoas com 12 anos, eu ia dizer o quê? Que eu tenho o maior número de pessoas ali é quem? É 18 pessoas com 12 anos. Então é por isso que o gráfico tem que ser lido de uma outra maneira. Tem que ser lido de uma outra maneira, não. Ele tem que ser lido corretamente, porque olha ali, ó, o 12 aparecendo na resposta. Entende? Então, se eu não ler o gráfico corretamente, esse exercício muito simples acaba se tornando um exercício com resposta errada. Tá? Então, o correto é que eu tenho 21 pessoas com 9 anos. Essa é a média. Aliás, essa é a moda. Tá? Então, confere lá comigo. Ó. A maior moda é quem tem 9 anos. Entendeu? Tranquilo? Calmo e sereno? Beleza. Então, a resposta correta é a letra A. Tá? Uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Beleza? Então, já sabe, né? Estuda aí direitinho, porque daqui a uns anos você vai fazer Enem, e se cair uma questão como essa, você tira de letra. Beleza? Vamos continuando. O que nós aprendemos hoje? Hoje nós fizemos uma retomada prática de medidas em estatística. Nós vimos média, moda e mediana, que são medidas de tendência central, e a amplitude, que é uma medida de dispersão. Nós trabalhamos essas 4 medidas em exercícios, ok? Na próxima aula, o que nós vamos fazer? Situações problema envolvendo áreas de polígonos. Esse D13 é o descritor, né? O descritor número 13. Nós vamos trabalhar esse contexto, esse conteúdo. Beleza? Então, faça suas atividades direitinho, resolva as atividades no Google Classroom, deixa teu Google Classroom em ordem, em dia, com as atividades completas. Quem está só acompanhando a gente pela televisão e está fazendo as atividades impressas, as trilhas lá, para levar para a escola, leva no dia certinho, entrega lá suas atividades bem feitinhas e vamos nos falando aí nas próximas aulas, tá? Te espero aí nas próximas aulas. Até lá!